Fala, trader. Bem, eu quero compartilhar com você aqui nessa aula como que você pode iniciar em 2025, a melhor forma possível de você iniciar em 2025 no trade, sem você perder tempo e principalmente dinheiro, tá? Quando eu iniciei 7 anos atrás no mercado, um pouco mais de 7 anos atrás, eu não tive essa orientação que eu vou compartilhar com você aqui, eu não tive essa visão, não teve quem compartilhou comigo qual que era a melhor forma de iniciar no mercado, e eu passei por alguns caminhos que me custou tempo e me custou também dinheiro, tá? Então é muito importante você ter um planejamento, seja para você que vai iniciar no trade em 2025 ou para você que já está no mercado, mas ainda não conseguiu se encontrar, ainda não conseguiu se organizar, ainda está realmente com alguma dificuldade, seja na parte comportamental, na parte operacional, na parte de gestão de dinheiro. Sem dúvidas, essa aula vai, né, trazer um grande diferencial para você, tá bom? Bem, se você não me conhece, eu sou o Daniel Tenório, sou trader, mentor há mais de 7 anos no mercado e tenho aqui agora, quero compartilhar com vocês aqui nas aulas que estarei trazendo aqui nesse canal do YouTube, como que vocês podem se organizar para iniciar no trade, tá? A ideia não é só trazer somente aulas técnicas, mas trazer tudo aquilo que está paralelo, né, a formação e a jornada e a continuação do trader no mercado financeiro, beleza? Eu montei aqui algo bem simples aqui para vocês entenderem o conceito racional, né, desse princípio, tá bom? Iniciando aqui, nós vamos falar sobre então a jornada do trader iniciante para 2025, tá? Ou seja, é importante você entender que existe uma necessidade de você ter uma organização financeira e você fazer a seleção da sua assembleia de vozes para 2025. Se você não sabe, a assembleia de vozes é um grupo de vozes, é um grupo de mentores que você vai escolher, um ou dois mentores que você vai escolher para realmente ser a sua assembleia de vozes naquela área que você quer se desenvolver, tá? Nesse caso, no trade, você vai escolher um mentor, dois mentores que vai te direcionar naquela área. E é muito importante que nesse período que você estiver adquirindo o conteúdo, o conhecimento que aqueles mentores estão te entregando, você não dá ouvidos a outros mentores que não fazem parte da sua assembleia de vozes. É muito importante você, nesse período que você estabeleceu, de buscar conhecimento, você focar naquela assembleia de vozes, pelo menos por um período, ou seja, até você adquirir, né, aquele conhecimento que foi passado para você através de um curso, através de um livro, através de uma mentoria, através de uma consultoria, ou até através até mesmo de um canal no YouTube como este daqui, tá bom? Então, por exemplo, você pode ter um livro, né, de um determinado autor e você pode fazer um curso de um determinado trader, mentor, né, e são duas assembleias de vozes que você tem, um livro de análise técnica, por exemplo, e um curso. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui na frente, tá? Bem, quando a gente fala de organização financeira, é muito importante você entender esses três pilares, né, que seria o primeiro, capital para operar, né, ou seja, o capital que você for disponibilizar para você operar no mercado, e isso vale para a operação de day trade, vale também para a operação de swing trade, tá? O capital que você decidir investir, colocar no mercado para você operar, para você especular, né, através daquele capital, usando aquele capital como margem, é muito importante que aquele valor ele seja direcionado somente para aquilo. Evita você pegar valores que você tinha um propósito inicial para usar em uma outra coisa, né, pagar uma dívida, um outro investimento, seja o que for, e você colocar no trade. É muito importante que o valor que você venha alocar na corretora para você operar, ele seja voltado somente para o trade, porque isso vai trazer para você um conforto, uma estabilidade que não vai deixar você com aquela pressão, né, em estar operando um dinheiro que, evidentemente, você não poderia arriscar ele no início, tá? Não era o propósito dele, tá? E aí, dentro desse princípio, é importante também você ter um capital para investir em conhecimentos, né? Ou seja, recursos para investir na sua assembleia de vozes, né? Como eu disse. E um ponto aqui muito importante é que essa organização financeira e o período que você já vai se organizando também para estudar, ou seja, para fazer a sua seleção da assembleia de vozes, elas basicamente vão trabalhando em conjunto, tá? Então você precisa ali de um valor para você operar no mercado, tá bom? E esse valor é você que vai determinar de acordo com as suas expectativas, de acordo com os seus objetivos, né? Isso é muito importante. E você também precisa separar um valor para você investir. Então, esse valor que você vai separar para investir em conhecimento, ele vai servir para quê? Ele vai servir para você comprar um livro ou alguns livros, ele vai servir para você iniciar um curso, ele vai servir para você iniciar uma mentoria. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa questão também de qual que é o melhor ponto para você iniciar. Será que eu devo iniciar para uma mentoria? Será que seria bom talvez eu fazer a leitura de um livro? E tudo isso eu vou abordar em seguida. E depois é interessante você pensar num capital reserva também para eventuais, né, situações que pode acontecer ao longo da sua jornada como trader. Mas aqui eu abro, né, um ponto importante aqui que é assim, o capital reserva para eventuais situações que pode acontecer, que não foram previstas, ele é muito importante você ter, diferente da circunstância e do que você está, né, fazendo ou planejando fazer, tá bom?
Mas quando se trata do princípio de trade, é muito importante que nessa fase inicial, caso você esteja iniciando, você não sair do seu trabalho, você continuar no seu trabalho CLT, você continuar no seu trabalho, no seu concurso público, você continuar com o seu empreendimento. Você precisa fazer essa transação de forma sábia, de forma sensata, com os pés no chão e respeitando algo que é extremamente importante para tudo que eu vou abordar aqui, que é basicamente um denominador comum, que é o tempo. Então você vai requerer é necessário um tempo para você ter o conhecimento, é necessário você ter o tempo para você fazer a seleção e se dedicar àquela assembleia de vozes que você escolheu, é o tempo que você vai precisar para levantar um capital, então uns vão levantar mais rápido, outros não, e isso vai também estar associado ao valor que você vai disponibilizar, isso é muito importante, tá? Eu não vou falar de valores aqui, ou seja, qual é o valor inicial para você começar no day trade, para você começar no swing trade. Isso é muito relativo, você pode sim estabelecer um valor inicial, mas isso está muito relativo a seu poder aquisitivo, isso está relativo também a qual é a sua expectativa de ganho, tudo isso tem requer uma outra aula, tá bom? E comenta aqui se você achar interessante eu trazer esse assunto aqui em umas próximas aulas, tá bom? Então você vai ter aqui o capital para você operar, você vai ter aqui o capital para você investir na sua assembleia de vozes e você vai ter aqui um capital reserva. E aí você vai, né, adaptar esse modelo à sua necessidade, tá? Quando se trata de assembleia de vozes, eu coloquei aqui a seleção de 1 ou 2 mentores como assembleia de vozes. Dois não é um padrão, você pode ter 3, mas não é interessante que você tenha muitos mentores naquele período que você estiver estudando. Então, por exemplo, o que eu entendo como uma organização interessante sobre a assembleia de vozes? Você pode escolher, por exemplo, 2 mentores como a sua assembleia de vozes para você iniciar. O que seria, como poderia ser dividido isso? Por exemplo, você poderia escolher um livro de um determinado trader para você fazer a leitura daquele livro, e você poderia escolher um outro mentor, né, também dessa área, para você fazer o curso dele. Só que aqui é interessante você entender que assim, esse vídeo ele vai alcançar pessoas que já estão no mercado operando, pessoas que estão iniciando do zero. Então, aqui você vai encaixar essa questão de acordo com a sua necessidade. Se você está iniciando agora no mercado, se você está iniciando agora no trade, eu recomendo que você inicie pelos livros. Não comece a sua jornada no mercado, a sua jornada como trader, fazendo um curso e principalmente uma mentoria. Por quê? Porque você não vai conseguir extrair o melhor daquela mentoria e o melhor daquele curso. Então, é muito importante nesse período você respeitar esse período inicial de aprendizado através dos livros, ok? Então escolhe ali um bom livro de análise técnica clássica, eu sugiro você começar por um livro de análise técnica clássica, não comece por nenhuma metodologia muito própria de um determinado mentor, tá? Comece por algo mais abrangente, por algo mais clássico, que é algo que ela abrange o mercado de uma forma mais completa quando se trata de análise técnica, ok? Então, por exemplo, eu não sugiro que você inicie pela metodologia de Albrooks, né, que ela é muito complexa e ela é muito particular, ela é muito pessoal dele. Claro que tem 90% das coisas que ele aborda lá é o que está dentro da análise técnica, só que ele vai usar uma linguagem particular dele, tá? Mas é uma metodologia que para quem vai iniciar ela é mais complexa, então não inicia por nenhuma outra metodologia a não ser análise técnica, nem por Wyckoff, nem por Elliott, nem por Albrooks, não começa, porque se você começar por uma dessas metodologias, você vai ter uma complexidade, uma dificuldade que você não vai conseguir se desenvolver como você poderia. Então, inicia pela análise técnica clássica, aprende bem a análise técnica clássica, principalmente o princípio de realmente da ação do preço propriamente dito, tá? E aí depois, se for necessário, que talvez não seja, você vai observar uma outra metodologia que você pode também aprender e incluir, né, alguns conceitos daquela metodologia dentro da sua metodologia principal, beleza? E a sugestão que eu dou é você começar pelos livros, tá? Porque os livros, você tem um conteúdo mais denso, né? Ele é mais profundo e você tem mais tempo para você fazer a leitura de um capítulo, para você ir para o gráfico, fazer as aplicações, fazer as pesquisas. Então isso é muito importante. A sugestão que eu dou, começa pelos livros, tá? Depois você vai avaliar também um curso, esse curso gravado. É muito importante nesse ponto você escolher o seu mentor de forma bem sábia, tá? Porque existe muita ilusão nessa área do educacional, que muitos traders, muitos mentores vendem facilidade. Fuja de facilidade. No mercado, assim como em nada na vida, não tem almoço grátis. Fuja dessa ideia de que você vai ficar rico rápido, porque isso não existe, tá? Tudo leva um tempo. Como eu falei aqui, o denominador comum para tudo na vida, e para isso daqui não é diferente, é o tempo. É necessário um tempo para você fazer um levantamento de capital, é necessário tempo para você fazer a seleção da sua assembleia de vozes e estudar o conteúdo daquela assembleia de vozes que você vai adquirir, seja um curso, seja uma mentoria, seja um livro, tá?
E é necessário para você ter esse tempo de maturação e entender isso também, você saber aplicar isso, seja analisando o gráfico, seja operando, beleza? Então não esqueça desse princípio, não tem facilidade, não tenha pressa, tá? Se você não tiver paciência, esse negócio aqui você não vai conseguir se desenvolver no mercado, perfeito? Bem, e aí dando continuidade, depois que você fez aí a sua organização financeira, fez a seleção da sua assembleia de vozes, e aqui eu não vou falar para você qual que é o tempo mínimo que você precisa ficar para você adquirir, para você absorver o conhecimento que essa assembleia de vozes vai te proporcionar. Depende da sua necessidade e a densidade do conteúdo. O importante é você ser contínuo. Você começou a ler um livro, tenta manter a leitura do livro de forma mais assim frenética. Evita você fazer uma leitura do livro a cada uma vez por semana, a cada 10 dias. Tenta fazer uma leitura contínua. E livro de análise técnica, você lê um capítulo ou você lê um trecho daquele capítulo, você vai para o gráfico e você vai buscar os padrões que existe ali naquele livro, naquele gráfico, naquele time frame, você vai praticar, tá bom? Beleza? E aí depois você vai avaliar um curso e depois você vai avaliar principalmente uma mentoria. Mentoria é sempre a última opção e não faça a mentoria sem ter realmente o domínio da análise técnica, sem ter um bom conhecimento, ok? Porque você pode se frustrar achando que aquela mentoria vai ensinar para você um diferencial e ele vai ensinar a análise técnica de forma bem resumida na mentoria, tá bom? Bem, dito isso, passando por essas duas etapas, você vai definir o seu trade system, tá? Aqui dentro desse princípio de trade system envolve a sua metodologia, a gestão de dinheiro, ou seja, a gestão de dinheiro ela vai estar associada ao capital que você vai disponibilizar para você operar no mercado, como foi dito aqui em cima, né? E vai estar associado também à sua aceitação ao risco, tá? Então é muito importante quando você buscar um alvo, você buscar um objetivo financeiro, você saber que o risco ele vai ser sempre pelo menos metade daquele valor. Eu não vou falar aqui sobre o princípio de risco-retorno, isso é um outro ponto mais profundo também, tá? Já envolve um pouco já vai estar dentro da metodologia de gestão de trade, mas é muito importante você sempre pensar dessa forma. O seu objetivo é buscar R$ 1.000 em cada trade, saiba que você vai arriscar pelo menos R$ 500. Você vai buscar R$ 200 em cada trade, saiba que você vai arriscar pelo menos R$ 100. Isso é muito importante, tá? Mas aí com o tempo, você lendo, você estudando, fazendo curso, isso vai ser mais claro para você, beleza? Então você vai aqui começar a definir o seu trade system. E o seu trade system, o primeiro ponto é a metodologia. O que seria definir o trade system? A pergunta que você deve se fazer é: você é um trader agressivo? Você vai se considerar um trader agressivo ou um trader mais conservador? Você vai querer ter uma abordagem diante do mercado mais conservadora ou mais agressiva? Se você for mais agressivo, você vai ter uma abordagem operacional, consequentemente, mais agressiva. Se você for mais conservador, vai ser de acordo. Então, vai ter formas de você operar sendo um trader conservador que você não vai operar se você for um trader mais agressivo, entende? Então, esse ponto é muito importante. Então, baseado nesse conhecimento que você adquiriu aqui, você vai começar a definir a sua metodologia. Por que definir? Porque a análise técnica ela é muito ampla. Existe mais de 300, 400 indicadores, existem muitas formações gráficas, existem muitas abordagens. Então, você vai começar a funilar, pô, isso aqui se aplica melhor, aquilo não se aplica. Então, por exemplo, eu tenho uma abordagem dentro do Clube das Tendências, né, que é o grupo operacional. Inclusive, se você não conhece o clube, tem um link aqui na descrição. É lá onde eu estou com os membros do clube fazendo as análises, as lives de abertura, as operações, a gestão do trade, fechamento de mercado, tudo dentro do Clube das Tendências. E dentro do Clube das Tendências eu tenho uma abordagem mais conservadora. Por quê? Não adianta eu ser agressivo, sendo que às vezes tem lá um membro que está começando agora no mercado e talvez ele não vai estar disponível, ele não vai aceitar o risco que eu vou correr sendo um trader mais agressivo. Então, a minha abordagem hoje como trader, ela é mais conservadora justamente porque eu tenho esse lado meu educacional, onde eu estou com pessoas lá educando e tem pessoas já que estão bem avançadas e tem traders que estão iniciando, então acabou que eu tomei uma postura mais conservadora. Então, a sugestão que eu dou é: tá iniciando no mercado, seja o mais conservador possível. O mercado por si só, ele já é arriscado, ele já é agressivo, e você não precisa ser agressivo em algo que também já é agressivo, ok? Começa devagar com os pés no chão. E aí você vai falar também, vai pensar na gestão de dinheiro. Essa gestão de dinheiro está associada a esse capital que você decidiu colocar no mercado para você operar. Então, por exemplo, de um valor de R$ 10.000, você não vai tomar os riscos do risco de todo o valor de R$ 10.000. Você vai escolher ali uma porcentagem daqueles R$ 10.000 que você vai colocar como risco, sei lá, um 20%, 30%, 2.000, 3.000. Depende, tá? E ainda assim, esse risco ele não vai ser um risco em um único trade. Você vai dividir esse risco total, por exemplo, de R$ 2.000 em uma quantidade de trades. Em 10 trades, em 15 trades, e aí você vai trabalhando esse princípio, tá? Se você quiser que eu fale um pouquinho depois sobre gestão, numa próxima aula, comenta aí
que eu vou avaliar aí uma possível aula para falar um pouquinho sobre gestão também de capital, gestão de trade, esse ponto que é bem interessante. E o outro fator também importante é a gestão do tempo. O que seria a gestão do tempo? Basicamente, o mercado, né, a Bovespa, hoje ele abre às 9 e fecha às 6 horas. Você não precisa ficar das 9 às 6 horas para você operar. Então, se você é CLT, se você é autônomo, se você é concursado e você só tem um período do seu dia para operar, tenta operar dentro desse período que você tem. Você consegue operar, por exemplo, da meio-dia às 2, ótimo, opera nesse período. Você consegue operar somente na parte da tarde, das 2 em diante, opera dentro desse período. Essa ideia de você ficar o dia inteiro na frente dos gráficos, ela não é necessária e as chances de dar errado quando você fica muito tempo na frente dos gráficos é muito ruim. Geralmente, eu encerro o mercado meio-dia e meio. Primeiro que eu quero estar com a minha família, comendo na mesa, com meus filhos, com a minha esposa, e eu entendo que se eu não tiver nenhuma oportunidade da abertura do mercado 9 horas até meio-dia, meio-dia e meio, a probabilidade de eu ter uma nova oportunidade depois desse horário é muito menor. Pode ser que aconteça, pode ser que eu venha aqui no final da tarde fazer o fechamento de mercado e tenha acontecido um puta de um trade, né, de tendência, técnico, que andou ali, risco-retorno 3, 4 para 1, pode acontecer? Pode, mas a probabilidade é menor. E se tratando de probabilidade, eu quero estar dentro daquilo que eu sei que funciona a maior parte do tempo. Então eu geralmente até meio-dia, no máximo meio-dia e meia, eu procuro estar encerrando. Claro que existem exceções, né, mas a maioria dos dias operacionais, dos pregões, eu estou encerrando entre meio-dia e meio-dia e meia. Hoje mesmo foi meio-dia e meia que nós encerramos o nosso dia operacional dentro do clube, tá? Então você precisa definir esse tempo. Não se sinta pressionado a sair do seu trabalho, a fazer qualquer outra coisa. Tenta encaixar um período que você venha operar no day trade dentro do tempo que você tem disponível. Você ficou ali no gráfico 2 horas, naquele período, de manhã, de tarde, deu alguma operação baseado na sua metodologia, que você já definiu aqui em cima, ok, você entrou no trade, não deu, você não definiu, você não entrou em nenhum trade, você segue para o próximo dia, tá? Agora, se tratar de swing trade, é mais tranquilo, porque você pode fazer sua análise no final do dia, tanto a sua análise como executar o trade no final do dia, você pode fazer isso pela manhã na abertura, às 10 horas, que é o mercado à vista, é o horário que o mercado à vista abre. Então, essa questão aqui de tempo para swing trade é mais flexível. E, inclusive, se você percebe que você não tem nenhum tempo disponível nessa janela das 9 até as 6 horas, e aí já fica muito tarde, inclusive 6 horas, mas eu diria aí dessa janela aí de umas 9 horas, 10 horas, até meio-dia, 1 hora, se você não tem nenhum espaço de janela operacional, que você tem tempo para operar nesse período, ou na parte da tarde ali das 2 até umas 3, 4 horas, eu sugiro que você inicie no swing trade, tá? Evita operar muito próximo do fechamento ou muito próximo também da abertura, tá bom? Mas principalmente do fechamento, que a liquidez já é menor. Então esse princípio aqui de gestão do tempo vai ser extremamente importante, tá? E aqui é o ponto que você começa a iniciar as suas operações na conta real. Mesmo que pequenininho, que seja conservador, você precisa em algum momento iniciar as suas operações, tá? Então você vai ter passado por esse período de organização financeira, a seleção da sua assembleia de vozes. Quando se trata de assembleia de vozes, por exemplo, você vai estabelecer um prazo. Então eu vou ficar 6 meses ou 1 ano adquirindo o que aquela assembleia de vozes pode me passar de conhecimento. Começa sempre por um livro, avalia muito bem um curso e mentoria, né? Sempre realmente aí, se houver necessidade, porque às vezes, dependendo do mentor, você vai fazer uma mentoria e nada mais vai ser que um curso que ele deu presencial, online. Não foi realmente uma mentoria, porque a mentoria ela tem um objetivo de ser algo mais específico, mais detalhado e indo direto num ponto muito preciso, tá? Então, se você achar uma mentoria que ele vai abordar ali todo um conceito do início ao fim dentro de uma mentoria, às vezes não é tão interessante. É melhor você começar por um curso, porque às vezes no curso você encontra mais densidade, tá bom? Mas aí fica a seu critério, tá? E aqui nessa etapa, né, todas as fases anteriores devem estar alinhadas, como eu falei, a parte de gestão, a parte de conhecimento, a sua metodologia, a gestão do dinheiro, o tempo que você vai operar, tudo isso é muito importante estar definido, tá? E nessa fase você vai avaliar se você vai ter a necessidade de fazer parte de um ambiente educacional durante o pregão. O que seria um ambiente educacional durante o pregão? Uma sala educacional, um grupo operacional, como é o caso do Clube das Tendências. Você vai avaliar se você vai ter essa necessidade ou não. Aí é muito importante você avaliar o suporte que o mentor dá durante esse período, tá? O que ele entrega dentro desse ambiente durante esse período, tudo isso é muito importante, tá? Mas, ou seja, você iniciando dentro de uma sala educacional ou não, você precisa realmente fazer a sua parte, você precisa estudar, você precisa se dedicar, tá bom? Bem,
Esse modelo aqui que eu montei para vocês, né, de como você iniciar no mercado, ele é simples, ele é resumido, mas se você aplicar isso daqui e ir adaptando ele de acordo com as suas necessidades, eu não tenho dúvida que você vai ver um grande diferencial aí no seu começo. E até mesmo se talvez você já começou no mercado, mas ainda você não conseguiu se organizar, deixa aqui essa organização para você. Bem, meus caros, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, tá bom? Espero que o que eu esteja entregando aqui seja realmente aí útil, esteja colaborando aí para sua evolução, para sua caminhada no mercado financeiro. Beleza? Um abraço e até a próxima.